Gente, nós vamos passar a palavra e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e nós vamos ler juntos dos versículos 6 a 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 6 a 8. O texto sagrado que nós vamos usar como trilho, que vai dar o tom da nossa reflexão aqui, diz, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, o texto diz: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, uma igreja de gentios, ou seja, não era uma igreja composta por judeus, ele faz alusão à festa e à comemoração da Páscoa, que por sua vez era seguida da festa dos pães asmos ou dos pães sem fermentos. Além de uma noite de banquete, 7 dias durava a festa dos pães asmos. E ele faz toda uma aplicação sobre celebrar a festa. Quando ele usa a expressão celebremos a festa, é evidente que ele não está falando de celebrarmos a Páscoa hoje nos moldes em que ela era celebrada pelos judeus no Antigo Testamento. Ele vai fazer uma aplicação espiritual. Deixamos o fermento da maldade, ele não vai falar do fermento literal, Ele fala sobre os asmos ou pão sem fermento da sinceridade, falando de um aspecto da vida espiritual. Mas ele relaciona a figura do Cordeiro da Páscoa, que era imolado, com o sacrifício de Cristo, que é chamado de Cristo a nossa Páscoa. E a partir disso, eu gostaria que a gente pudesse ter um entendimento e uma percepção do que era a Páscoa que eles comemoravam e do que se espera de nós hoje no que diz respeito a celebrarmos essa festa. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa era uma festa anual, instituída pelo próprio Deus. Daqui a pouco nós vamos ler Êxodo capítulo 12, que é o texto que fala a respeito disso. Qual era o propósito dessa festividade? Recordar. O Senhor disse: esse dia será para vocês um memorial, recordar o que Deus fez quando os tira da escravidão do Egito, para que eles se tornassem o povo de Deus, uma figura da nossa própria redenção. Então eu quero apresentar para vocês aqui 3 aspectos que vão nos ajudar a entender a construção do raciocínio da mensagem, que hoje eu quero intitular Cristo, nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. Primeiro tópico que nós vamos abordar é que a Páscoa é uma figura da nossa redenção. A Páscoa que eles comemoravam é uma figura da nossa redenção. Em segundo lugar, eu quero apresentar a visão bíblica, do que é Cristo como Cordeiro Pascal. Como ele cumpre todas as figuras e simbologias proféticas desse sacrifício, desse animal que era morto e imolado no dia dessa festa. Para só em terceiro e último lugar, depois de estabelecer esses fundamentos, respondemos a uma pergunta: como celebramos a Páscoa hoje, Qual é o tom, quais são os moldes ditados pelo Novo Testamento, que evidentemente, eu já adiantei isso, deixa claro que nós não temos uma celebração literalmente, nos moldes como eles faziam. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, escrevendo aqui uma outra igreja de gentios, ele diz: não deixem julgar vocês, como foram os próprios judeus os responsáveis por propagar o evangelho para o resto do mundo. Houve muita influência positiva a partir da pregação do evangelho, mas como Paulo teve que lidar na Galácia, houve aqueles judeus que tentaram judaizar a fé dos gentios e cobravam deles o rito de comida ou bebida de acordo com os ritos cerimoniais da lei, essas questões de observar dia de festa, lua nova ou sábados
quando tinham eventos de adoração e de sacrifícios. Então ele diz: não deixe julgar vocês por nenhum dia de festa, nem a festa anual da Páscoa. Ele diz: são sombras de bens vindouros. Então eu quero começar explorando essa ideia de que isso que eles faziam, que nós não temos a obrigatoriedade de fazer da forma como eles faziam, tem uma figura. Hebreus capítulo 10, verso 1 fala a mesma coisa que Colossenses. A lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Quando eu falo a respeito da sombra, se por exemplo eu estendo a mão aqui sobre essa mesa que eu tenho aqui no púlpito, por causa da luz que vem de cima, eu vejo a sombra da minha mão projetada. A silhueta é muito semelhante. É a mesma quantidade, a mesma disposição de dedos. Agora, não é a reprodução exata da mão. Não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, não tem o efeito tridimensional da mão. Você olha a superfície lisa ali, é só o 2D, mas dá para ter uma noção. Digamos que, se diferente da maneira como eu estou ilustrando aqui, em vez de olhar a mão e a sombra, a mão estivesse fora do meu campo de visão e eu vi só a sombra, ainda assim eu conseguiria relacionar isso com a mão, porque é um objeto conhecido da minha mente, né, do meu cérebro. Agora, se fosse um objeto desconhecido para mim, projetando a sombra, eu até entenderia que aquilo é a sombra de alguma coisa. Mas até que eu conseguisse que aquela coisa estivesse no meu campo de visão, eu não teria a mesma facilidade de fazer uma relação entre o que projetava a sombra e a sombra. Onde quero chegar? Quando a Bíblia diz que a lei não tinha a imagem exata, e sim a sombra de bens vindouros, o que a Bíblia está dizendo é que profeticamente os eventos futuros que se cumpririam em Cristo projetavam do futuro para o passado sombras, figuras, eram verdadeiros enigmas, uma mensagem codificada do Evangelho antes dele ser plenamente revelado, para que quando fosse todo mundo soubesse que nunca se tratou de improviso e que tudo isso foi planejado. Então muitas dessas figuras são explicadas no Novo Testamento. Jesus diz em João capítulo 3, verso 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando você pega o episódio da serpente de bronze em Números 11, nós temos a proclamação do Evangelho todo, de toda a obra da cruz por meio de figuras. E assim vários outros exemplos. Quando Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista, ele afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava dizendo é: o que nós ensinamos por séculos e séculos e séculos, gerações, 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 se cumpre hoje na vida daquele que veio ser o sacrifício em nosso lugar. Então é importante que a gente reconheça essas figuras que eram verdadeiros anúncios proféticos do que Cristo faria. E quando falamos a respeito da Páscoa, né, nós não podemos ignorar que o próprio Senhor Jesus morreu numa Páscoa, né, a festa que os judeus já tinham. Em João capítulo 18, verso 39, nós temos uma fala de Pilatos: mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? A maneira como Pilatos se referiu a Jesus. Vários, né, textos de forma repetida em cada um dos evangelhos mostram que o sacrifício de Jesus aconteceu na Páscoa, e eu quero sustentar, isso não foi coincidência. Na verdade, nós temos um princípio que na teologia chamamos de convergência bíblica. Tudo em toda a escritura converge na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Senhor diz em João 5,39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz: são elas que testificam de mim. Tudo aponta para Cristo, mesmo esses ritos, essas festas. Então, quando falamos dessas figuras, vamos estabelecer aqui rapidamente alguns paralelos. Os israelitas celebravam na Páscoa o dia da libertação da escravidão, quando eles saíram do Egito e da escravidão que viviam debaixo do jugo de um tirano que era Faraó. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 diz que nós também éramos escravos, mas que Deus nos arrancou do império das trevas. Ele também nos livrou de um tirano que nos escravizava. Quando foi que os israelitas saíram dessa condição? Na ocasião em que o Cordeiro da Páscoa foi imolado e a primeira Páscoa foi celebrada. Paulo escreveu aos Coríntios, como lemos, e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A morte, o sacrifício de Cristo está para nós, como o do Cordeiro da Páscoa estava para eles, garantindo a nossa libertação. Quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, Deus faz declarações sobre eles, dizendo: vocês não deixaram só de ser o povo de outro, agora vocês são o meu povo.
As mesmas declarações de Êxodo 19, 5 e 6 são aplicadas a nós, a igreja, ipsis literis. 1 de Pedro 2,9, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando nós olhamos todas essas figuras, tem aplicação e cumprimento em relação à nossa redenção. Então, entender esse paralelo, entender essas figuras, né, nos ajuda a perceber o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a lei serviu de um aio para nos conduzir a Cristo. Tudo nela apontava que o Cristo viria, qual seria a natureza da sua obra, o que ele faria por nós, por que faria, e a Páscoa, ela figura a nossa redenção. Dito isso, eu quero passar para o nosso segundo tópico. Nós vimos que Paulo chama Cristo de o Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa. Outras traduções dizem Cristo, nossa Páscoa. Por que que ele foi assim chamado? Né? Nós precisamos, de fato, compreender, como falamos, que assim como o Cordeiro da Páscoa estava para eles, a obra de Cristo está para nós. Mas é interessante observar detalhes que envolvem, né, a questão da celebração da Páscoa. E aqui eu quero que você abra comigo em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. O texto diz: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, né? Enquanto no resto do mundo nós comemoramos aí a virada do ano em janeiro, né? Em Israel, até hoje, eles fazem do mês de Abib, que quase sempre coincide com o nosso abril, o primeiro mês do calendário deles. Esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Verso 3: falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 desse mês, guarde essa informação que é importante, dia 10, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês. Separa no dia 10, guarda ele até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras, outra tradução diz entranhas. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. E o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Tudo aquilo que no Antigo Testamento foi declarado estatuto perpétuo, né, significa o quê? Que isso continuaria, ainda que não de forma literal. Então, por exemplo, a circuncisão, o apóstolo Paulo deixa claro, tanto escrevendo, né, aos Romanos como em outros dos seus escritos, que hoje ela não é literal. Aos Colossenses ele diz que ela acontece no coração por meio do batismo, mas ela foi perpetuada por meio do cumprimento da sua figura. A oferta de incenso, que é chamada de estatuto perpétuo, o livro do Apocalipse diz que hoje o incenso são as orações dos santos. Ainda que a gente sustente, olha, nós não comemoramos a Páscoa como eles, isso não significa que o estatuto não foi estabelecido para durar.
figurar. Hoje, quando Paulo diz celebremos a festa, ele só diz a maneira de fazer isso mudou. Nós não precisamos matar literalmente um cordeiro para comer dele, porque o que ele figurava já se cumpriu em Cristo. Então nós compreendemos as figuras e agimos de acordo com isso. Mas a partir desse texto que nós lemos, primeiro eu quero te mostrar como a tipologia do cordeiro ela está relacionada com Cristo e a sua crucificação. Depois nós vamos para a parte mais prática de como celebrar a Páscoa hoje. Nós vimos que o cordeiro tinha que ser separado no dia 10 do mês, isso está no versículo 3 de Êxodo 12, e sacrificado no 14º. Bom, a Páscoa tinha dia certo, sempre no dia 14 do mês de Abib. Mas o cordeiro que seria morto no dia 14, ele tinha que ser separado 5 dias antes. Jesus morre no dia do sacrifício da Páscoa. Nós vamos ler outros textos que dizem isso. Mas é curioso observar nos evangelhos quando ele entra em Jerusalém para a sua morte. Ele entra exatamente 5 dias antes, no dia 10. Se você estiver anotando e quiser conferir depois, cruzar as referências, Marcos capítulo 11, verso 1 fala da entrada triunfal. O verso 12 de Marcos 11 fala do dia seguinte, aí já estamos no dia 11. O verso 19 fala do dia seguinte, já estamos no dia 13. Quando você chega em Marcos 14:1, a Bíblia diz, daqui a 2 dias já era a festa da Páscoa, né? E aí você tem os dias 13 e 14, quando Jesus morreu. Todas essas figuras se cumpriram de forma detalhada em Jesus. Por que o animal tinha que ser separado no 10º dia para ser sacrificado só no 14º dia? Porque o animal tinha que ser sem defeito. E ele precisava de inspeção. Muitos falam, né, do trabalho que os sacerdotes tinham para atender aquilo tudo. Então, que era necessário tempo. Porque haveria inspeção. Cristo passou pela inspeção? Sim. Em Lucas 23:4, você vai ver Pilatos dizendo, eu não encontro nele culpa alguma, crime algum. Êxodo capítulo 12 diz no verso 46, a gente leu só do 1 ao 14 porque o texto é longo, mas verso 46 diz, não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Era uma ordem, uma determinação de Deus. Não se pode quebrar osso do cordeiro da Páscoa. A pergunta é por quê? O Evangelho de João explica isso. João capítulo 19 de 31 a 37. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, leia-se aqui, preparação da Páscoa, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Deixa eu fazer uma pausa. Por que quebrar as pernas? Os romanos, conhecidos por sua crueldade, fizeram da crucificação a forma mais comum de execução. Mas ela não era apenas uma execução, era uma execução precedida de tortura. A ideia é que a morte fosse lenta e muito dolorosa. As pessoas ficavam em média de 2 a 3 dias na cruz antes de morrer. Há relatos na literatura de até 5 dias antes de alguém morrer. Por conta do feriado da Páscoa, os judeus estão dizendo, nosso povo tem que ir para a preparação. Eles não vão assistir o espetáculo, é melhor vocês acelerarem, né? Os romanos concordam e quebram as pernas. Para quê? Para acelerar o sofrimento, botar o corpo dessa turma em colapso para que morressem logo. Quando chega em Jesus, o texto diz, quando porém chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aliás, o próprio Evangelho nos aponta que quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele expirou. Ele literalmente diz, fui. Estou indo. Hashtag partiu glória. Decido ir agora. E é curioso, porque o capítulo 10 de João mostra uma fala de Jesus. A minha vida ninguém pode tirar. Eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar, tenho autoridade para retomar. Várias vezes tentaram, matar Jesus sem sucesso. A Bíblia só diz, não era chegada a sua hora. A morte não tinha domínio sobre alguém que não tinha pecado. Mas no momento que quis, Jesus morreu. Quando ele expira, o centurião romano que está conduzindo a execução, ele brada em alta voz na frente da cruz. Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Porque esse camarada assistiu centenas dessas execuções, ninguém nunca morreu a hora que quis. Então não foi necessário quebrar suas pernas. Havia uma profecia dizendo que isso não aconteceria, mas fizeram a checagem clínica. O texto continua e diz, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Quando o corpo
né, entra no estado clínico ali de morte constatada, o sangue que corre nas nossas veias já começa a se transformar em água. Quando furaram e sai sangue com água, todo mundo sabe, isso não é simulação, ele de fato já está morto. Então João diz assim: aquele que viu isso dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Agora uma citação do Salmo 34:20. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele que o traspassaram. Tudo o que acontece com Jesus é cumprimento de escrituras e predições proféticas da lei, e ele de fato é o nosso Cordeiro Pascal, o sacrifício da Páscoa. Agora, como celebramos essa festa hoje? Nós já vimos que, como gentios convertidos, não devemos ser julgados por não reproduzir o modelo de festa literal, que Paulo disse: nós temos que celebrar a festa não nos moldes da literalidade, mas entendendo a simbologia, né? O fermento era uma figura do pecado, por isso a Páscoa exigia que o fermento fosse retirado das casas, não só não comido, retirado das casas durante 7 dias. A Bíblia é muito clara: se alguém fosse encontrado com fermento em casa, seria eliminado do meio do povo, né? Isso era algo inegociável. E o que significa o fermento? Paulo entra com essa ilustração no verso 6 de 1 Coríntios 5, depois de nos primeiros 5 versículos do capítulo 5, está tratando de um caso de pecado e imoralidade dentro da igreja de Corinto. Depois dos versos 6, 7 e 8 que nós lemos, ele vai voltar para o assunto no verso 9, né? Já vos orientamos, né, que vocês não participem com aqueles que praticam imoralidade. E Paulo está tratando o fermento como uma figura do pecado. A pergunta é: por que era necessário tirar o fermento ao celebrar a Páscoa? Porque não faz o menor sentido celebrar a redenção dos pecados em pecado. Nós precisamos entender como a festa se celebra hoje. Ela se celebra sem fermento. O mesmo Jesus que diz para aquela mulher em João 8: eu não te condeno, aquela que foi apanhada em flagrante adultério. Na mesma frase, para a mesma pessoa, na mesma hora, ele diz: vai e não peques mais. A nossa resposta de gratidão, aquele que nos justificou, que nos livrou de toda a condenação, que nos perdoou dos pecados, é agora dizer: nós vamos nos afastar do pecado. Na noite da celebração da Páscoa, Jesus instituiu sua própria ceia memorial. A Páscoa era um memorial. Naquele momento Jesus pega 2 dos elementos da ceia, que tinha outras comidas juntas. As ervas amargas estavam lá, o carneiro estava lá, mas Jesus destaca o pão e o cálice com o fruto da vide, e diz: todas as vezes que comerem o pão, vocês vão fazer isso em memória de mim. Todas as vezes em que vocês beberem do fruto da vide, vocês vão fazer isso em memória de mim. Cristo diz: a partir de hoje há uma nova ceia memorial que não será celebrada uma única vez ao ano. Nós não desperdiçamos uma data dessa no calendário para fazer uma festa como estamos fazendo hoje, mas para nós, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, se celebra todo dia e não uma vez ao ano. Aliás, a orientação sobre a ceia não define periodicidade. O apóstolo Paulo, falando a respeito do assunto e citando o que ele recebeu do Senhor, ele diz que Jesus diz: todas as vezes em que comedes, faça em memória de mim. Todas as vezes em que beberes. Gente, naquela época eles não tinham essa diversidade de alimento e bebida que nós temos hoje. Quando você lê a Bíblia, as opções praticamente eram água, leite e vinho. Ou seja, não era tão ocasional, né, beber vinho. O pão era parte do alimento diário, tanto que na oração, o modelo, Jesus nos ensina a dizer: o pão nosso cada dia nos dê hoje. Se comia pão todo dia e toda vez comesse o pão lembrava dele, era para lembrar dele todo dia. Simples assim. Nós não dependemos hoje de um dia de festa no calendário. Nós vivemos uma celebração contínua. Como? Em primeiro lugar, tirando o fermento da maldade e da malícia. Mas o verso 3 também diz que a família tinha que estar reunida. Eu sempre digo que salvação pode ser responsabilidade individual, mas o projeto de Deus é familiar. Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Deus não ofereceu livramento só para Noé, foi para Noé e a sua família. Deus não ofereceu livramento só para Ló, foi para Ló e a sua família. Em Atos 16:31, Paulo, pregando para o carcereiro de Filipos, se diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Nós precisamos ter uma visão de salvação e de redenção para as famílias. Quando Moisés vai a Faraó para dizer: deixa meu povo ir, né? No início ele vai dizer: vocês estão muito ociosos para pensar adoração, não quer nem que eles cogitem a ideia.
o Moisés confronta ele e diz: se você não aceita, praga para cima de tu. Aí depois ele chama Moisés para uma negociação. Tá bom, não vou lutar contra a adoração, pode adorar, mas adora aqui no Egito. Moisés disse: não, nós vamos onde Deus mandar. Então não vai ninguém, diz o faraó. E aí o Moisés diz: então praga para cima de tu. Aí o jogo vai apertando, ele cede, diz: tá bom, não precisa ser no Egito, só não vá muito longe, não rompa os limites. Ele falou: nós vamos onde Deus mandar, você não estabelece o limite. O faraó diz: então não vai ninguém. O Moisés diz: então praga para cima de tu. Daqui a pouco ele chama e diz: tá bom, pode adorar, não precisa ser no Egito, tem por perto. Ele pergunta: quem vai? Moisés diz: como quem vai? Vai todo mundo. Ele falou: não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés bate o pé e diz: vai todo mundo. O faraó diz: não vai ninguém, então praga para cima de tu. De onde você acha que Josué, que vai liderar a próxima geração a entrar na terra, tira a frase dele, clássica de Josué 24:15: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eles entenderam desde o início: Deus tem um projeto familiar. Nós precisamos mover toda a família para viver e celebrar o Cordeiro. Se você tem familiares que ainda não são convertidos, não desista de orar, de interceder, de jejuar, de batalhar por eles. É importante que enquanto faz isso, que você dê um bom testemunho para que a mensagem do Evangelho não seja desacreditada, mas nós precisamos pensar na inclusão familiar. Outra coisa, Deus diz: se a família não é grande o suficiente, o Cordeiro não pode ser desperdiçado. Ele precisa ser repartido, compartilhado. Chame as famílias vizinhas. De novo, Deus está falando de famílias. Mas aqui nós temos uma outra orientação clara. Além de uma responsabilidade pessoal, de trazer toda a minha família, eu e você precisamos entender que celebramos a Páscoa ou o Cordeiro Pascal, compartilhando ele com outros. Compartilhar o Evangelho não é uma opção, deve ser parte de um estilo de vida, né? Nós não temos o direito de dizer: Cristo morreu só para mim. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, né? A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. Essa provisão é para todo mundo e nós temos a responsabilidade de compartilhá-la. Quem está acompanhando, diga amém. Outra questão, o verso 7 fala da aspersão do sangue. Não bastava apenas imolar o cordeiro, que representava a morte e o sacrifício de Cristo, porque a morte e o sacrifício de Cristo é uma provisão divina. Mas tudo que Deus oferece e que é recebido e experimentado por meio da fé, a fé tem uma característica, que é apropriação. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, Paulo diz: toma posse da vida eterna. Essa vida eterna que Deus por meio de Cristo disponibilizou a todos, ela precisa ser crida, ela precisa ser apropriada. E aí quando eles pegavam do sangue daquele sacrifício, iam lá, colocavam nos umbrais das portas, ele estava dizendo: essa provisão da morte do Cordeiro para todo mundo, eu pego para mim e para minha casa, isso aqui é meu, vai funcionar para a gente. Eles tinham esse posicionamento, né, que eu e você devemos sustentar dia a dia. Toma posse da vida eterna. Quando ele fala para Timóteo tomar posse, não é que Timóteo não estava convertido, mas ele mostra que a apropriação é um ato contínuo. Outra coisa, o verso 8 fala que além de comer do cordeiro, além de comer o pão, eles tinham também ervas amargosas. Para alguns, rúcula, agrião, né, já são consideradas amargas. Para outros de nós, a gente diz: não, tá menos doce que o alface, né? Mas a gente poderia dar exemplo de algumas ervas atuais que elas são de fato desconfortáveis para o paladar. Porque numa celebração de festa, Deus faz questão, tem que pôr erva amarga. Porque sempre que o assunto é celebrar o pecado, nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. E a mensagem de arrependimento, ela não é apenas alguém lamentar o que fez para conseguir perdão. Mesmo depois de perdoados, nós não esquecemos o que Deus fez por nós, ou não deveríamos esquecer, porque alguns acabam caindo nesse erro. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e no verso 9, a Bíblia diz: pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Aqui ele está falando negativamente de alguém que se esquece de onde saiu. O arrependimento não é só aquele momento onde você diz: não vou mais continuar nisso. Mesmo depois de ter mudado de vida, você lamenta ter ferido o coração de Deus, você lamenta as consequências que gerou para si e para os outros, você lamenta toda a perda que teve. Não significa que você não foi perdoado. Significa que quando você mensura o tamanho da dívida que você tinha, isso te ajuda a mensurar melhor o tamanho do perdão e amplifica a sua gratidão.
nenhum de nós deve esquecer de onde Deus nos tirou e entender que a mensagem de arrependimento, ela sempre está conectada com a ideia de tristeza. Não significa que a gente vive numa tristeza permanente a ponto de não ter alegria. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, segundo aos Coríntios, capítulo 7, 9 e 10, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Tristeza segundo Deus, nem pesar, nem morte. Ela tem um propósito, nos conduz ao arrependimento. A lembrança da experiência inicial de arrependimento e daquilo de onde Deus nos tirou nos ajuda a cumprir a ordem de Jesus de vá e não peques mais. E a gente celebra isso, né, com as ervas amargas. Mas Deus também dá uma outra orientação no versículo 9. Não podia comer cru e nem cozido em água. Então, não pode comer cru, mas também não é só cozinhar, tem que ser assado no fogo. O que a Bíblia dizia? Que não se podia comer ou participar do cordeiro de qualquer forma. Havia uma forma única e correta. Gente, quando falamos de salvação, as pessoas tentam relativizar as coisas. E nós precisamos entender, a salvação vem só pelo Cordeiro de Deus, Cristo, que tira o pecado do mundo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5 diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas também há uma forma correta de se relacionar, há uma forma correta de crer. Tanto que Paulo escreve aos Gálatas e diz, se alguém pregar um evangelho a vocês, diferente do que pregamos, ou seja, tentando fazer vocês crerem de uma forma diferente da que estabelecemos, ele diz que seja anátema. E, na sequência, nós também vemos no mesmo versículo 9, que eles não apenas não podiam comer cru nem cozido, mas assado, mas a gente tinha que comer do cordeiro todo. A coisa é você comer o pernil, a paleta, o carrezinho. A outra é Deus ordenar no verso 9, tem que comer da cabeça, das pernas e das entranhas ou das vísceras. Se estamos falando que comer o cordeiro não é apenas sacrificá-lo, e aqui eu e você precisamos entender algo. O sacrifício de Cristo nos oferece algo, mas isso se torna real na nossa vida quando nós participamos de Cristo. Paulo escreve aos Romanos e diz, vocês se revestiram de Cristo. Não é apenas reconhecer que Ele morreu, que o sangue dele guardou a nossa vida, nos livrou do mal, mas é dizer, a partir de agora eu me alimento dele. Eu tomo da essência dele para reproduzir isso na minha vida. E quando falamos de reproduzi-lo, o Novo Testamento tem 3 ênfases. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Precisamos reproduzir sua mente, sua maneira de pensar. E eu creio que enquanto estavam comendo da cabeça, havia uma mensagem simbólica. Mas quando comiam das pernas, nós temos outra mensagem simbólica. 1 de João 2,6 diz, quem diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. 1 de Pedro 2,21 diz que ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas e participar do Cordeiro, é andar como ele também andou, é reproduzir seu estilo de vida. Mas Filipenses 2,5 também fala de sentimentos. O que hoje eu e você usamos de forma alegórica para falar de sentimento é a expressão coração. E quando a gente fala, meu coração está cheio de gratidão, nós não estamos falando do órgão que bombeia o sangue. No Antigo Testamento, eles falavam das entranhas, das vísceras. Aliás, nós temos nas traduções modernas, que são por equivalência, não literalidade, adaptações. Então, às vezes está lendo o livro dos Salmos, ele vai falar sobre o coração. Se você vai consultar o original, ele vai usar expressões como, de noite consulto meus rins, né? Eles falavam das vísceras para falar do quê? Dessa questão do mais profundo do nosso ser, que nós hoje usamos o coração para expressar sentimentos. Isso está relacionado ao que eu e você temos que participar do Cordeiro, porque a gente não fica empolgado para comer víscera de animal. Mas Filipenses 2,5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Reproduzindo sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de caminhar. A festa se celebra participando do Cordeiro e não só reconhecendo o que ele fez. Mas como eles participavam, verso 11 diz que eles tinham que fazer isso prontos para peregrinação, calçado nos pés, cajado nas mãos. O Senhor diz, é a última refeição, né? Vocês comem e vazem, né? Inicia-se o quê? Uma peregrinação.
O que basicamente Deus estava dizendo é: não está tudo resolvido aqui. Participar do Cordeiro foi o início de uma jornada. E essa jornada, ela visa levar vocês a um lugar de abundância, que nós estamos tanto enfatizando nesse mês. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1,17, diz: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Que peregrinação é essa que ele está falando? O verso seguinte, o 18, ele vai dizer: pois não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdada dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto na peregrinação, cordeiro. Assim como quando eles participaram do Cordeiro, iniciam uma jornada. Eu e você que nos convertemos, iniciamos uma jornada. Gente, esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso destino. Nós sabemos que Deus pode tornar essa vida incrível e extraordinária, mas há algo muito superior. Tanto que Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Em João 14, Jesus diz: gente, vou dar uma sumida do cenário um pouco, mas eu volto. Mas só para vocês saberem por que eu vou, para depois voltar. Eu vou preparar morada, lugar para vocês. Se eu for e vos preparar lugar, é isso que eu vou fazer. Voltarei para buscá-los, para que onde eu esteja, estejam também vocês. A Bíblia diz que por ocasião da vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses 4, né? E quando Deus reunir assim o seu povo, nós habitaremos para sempre com o Senhor. Quando a Bíblia descreve o que está nos aguardando, e esse ambiente é extraordinário. Apocalipse 21 diz: ali não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá dor, não haverá lembrança das coisas passadas, não haverá maldição, né? A Bíblia fala que Ele fará novas todas as coisas. E se existe algo que nos dá força para enfrentar provas, tribulações, os perrengues da caminhada, da peregrinação, sem desanimar na fé, é a certeza de que há um lugar de abundância nos aguardando. Nós apenas iniciamos, mas ainda não concluímos essa jornada. Enquanto estamos nela, ainda que possa haver tropeços ocasionais, nós vamos dizendo como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pedro fala isso de outra forma: para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É assim que essa jornada termina, é assim que essa jornada se encerra. Mas hoje, quando falamos da celebração, nós vemos que Jesus, ao instituir a ceia, determinou parâmetros semelhantes. Assim como eles não podiam ter fermento, que é a figura do pecado, porque não faz sentido celebrar a redenção de pecado em pecado, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Ele não diz examine para não comer. É aí que muito crente se equivoca. Ele diz: examine-se e coma. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não pode comer de modo indigno. É verdade, mas se eu examino e percebo que há alguma indignidade, eu resolvo. A ideia é que a gente não tolere a permanência delas. Aí tem uns crentes que vão na contramão. Ele examina a si mesmo, encontrou dignidade, diz: então não sei. Aí eu falo: tu respeita a ceia, mas desrespeita o Cristo que morreu por você, permanecendo em pecado? Deus nunca esperou que você respeitasse a ceia. Ele esperou que você respeitasse aquele que instituiu a ceia. Ou seja, o pecado na vida do crente tem que ser acidente. Se houve tropeço, que haja arrependimento, que haja conserto o mais rápido possível. Então a ordem não é não coma, a ordem é examina e coma, conserta. E o tempo todo a gente se avalia, a gente conserta e a gente se mantém longe e distante do fermento do pecado. É assim que se celebra a ceia. Mas eu já quero deixar o gancho e a bola quicando aqui para o nosso ato final. No versículo 10, Deus dizia: é para comer nesse dia, não deixa nada para o dia seguinte. Eu acho interessante como tudo se encaixa dentro de uma figura bíblica. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, ele faz a seguinte declaração no versículo 1 e 2. No 1, ele diz: nós, na qualidade de cooperadores com eles, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus que é oferecida, ela pode ser desperdiçada por alguém que quer receber em vão. Como? O verso 2 diz: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando que é o dia da salvação? A Bíblia diz: agora. Aliás, Hebreus capítulo 3, né, também sustenta essa mesma mensagem no verso 15. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o coração.
A decisão por Cristo não é o tipo de coisa que um pregador diz, pensa, analisa bem, semana que vem ou mês que vem você toma uma decisão. Desde o início, quando o evangelho era pregado, as pessoas eram desafiadas. Se você vai comer do Cristo, faça hoje, não deixe para amanhã. Aliás, nem só isso. Até a confissão pública, não só a verbal, mas a que era seguida pelo batismo, muitas vezes era praticada bem rápido. Honestamente, né, eu tenho dificuldade de entender por que alguns crentes demoram tanto para a questão do batismo. A Bíblia fala que esse é o tipo de decisão que você não deixa para depois, não deixa para amanhã. E quando falamos a respeito de Cristo, cada novo dia, até para aqueles que decidiram, é o dia de sustentar mais uma vez a decisão. Eu vou continuar caminhando com Ele, eu vou perseverar, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. E ao perceber que Jesus usa todo o paralelo da ceia para instituir a sua própria, Ele mostra, vocês não precisam esperar uma vez por ano para esse momento de alegria. Vocês podem celebrar isso em modo contínuo, né? Mas como vimos, essa é a forma como Deus espera que eu e você celebremos a festa, tirando o fermento da maldade, com a família reunida, compartilhando com outros, aspergindo o sangue naquele sentido de apropriação pessoal, a presença das ervas amargosas como figura do arrependimento, a forma única e correta de comer, nem cru nem cozido em água, mas assado, né? Participando do cordeiro, das cabeças, pernas, entranhas, mente, forma de caminhar, sentimento de Cristo, não deixando para outro dia e pronto para a peregrinação. Se come sabendo, eu comecei uma jornada para o resto da minha vida. A decisão de Cristo não é para um momento, é para o resto da vida. E que nós possamos, num dia como esse, olhar para trás com gratidão por aquilo que o Senhor fez e olhar para frente com empolgação. Porque ao tomar sua última ceia, Jesus diz, eu não beberei de novo esse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novamente convosco no reino de meu Pai. Eu não sei você, mas se tem a ceia que eu espero, não é essa que nós fazemos todo mês, é aquela quando a Bíblia diz que o próprio Jesus vai cingir, vai nos servir à mesa. Só de estar com Ele à mesa já seria algo incrível. Ele nos servir à mesa, né, será algo extraordinário. Mas para que você não perca a grande ceia, você vai precisar permanecer fiel. Feche seus olhos um instante. Senhor, nós te manifestamos hoje gratidão por tão grande salvação em Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós nesse momento, Senhor, expressamos não apenas gratidão pelo que o Senhor fez, como suplicamos graça para dia a dia perseverarmos nessa peregrinação, para que, ó Deus, de fato possamos participar do Cordeiro em modo contínuo. Que cada uma dessas figuras, e principalmente a de nos manter longe do fermento, se torne parte da nossa celebração do dia a dia. Nós oramos por graça e favor do Senhor sobre a vida de cada um nesse lugar, sobre a vida de cada um que nos acompanha por meio dessa transmissão online, ou mesmo posteriormente através de uma gravação. Que esse possa ser um momento de concerto, de toque de Deus na vida de cada um e da devida resposta ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém.